Olá, bom dia, meus queridos. E que Deus nesta manhã te encontre cheio de fé, com o coração ardendo em fé. Bom, eu quero te falar nesta manhã sobre um presente que Deus me deu há poucos dias, está perto de concluir. Mas como que isso aconteceu? E como que nós podemos receber coisas de Deus? E como nós podemos vibrar essas coisas para elas chegarem até nós? E como nós podemos ativar os poderosos anjos ocultos que estão o tempo todo nos cercando? Como que uma atitude nossa, uma frequência nossa, um pensamento nosso, um sonho nosso, meu, seu, de quem quer que seja, não existe pessoas específicas para isso. Existe pessoas dedicadas a isso. E é por isso que isso acontece. Eu quero abrir para você hoje. Tem algumas pessoas que falam que é destravando os anjos, como destravar os anjos. Mas eu acredito que os anjos nunca estiveram travados. Eu acredito que eles estiveram lá inertes, sem ação, porque a capacidade do homem de tentar fazer as coisas do seu modo, da sua forma, na força do braço ou da sua inteligência, desconhece a posição desses seres, desses anjos, que o tempo todo move e corre os céus de um lado para o outro, e o universo inteiro, mas estão lá. E as pessoas não sabem como chegar até eles. E eles têm ordem. Eles foram ordenados pelo próprio Deus, através do nome de Jesus, trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação. E eu vou ler um trecho para você, você vai ficar abismado quanta coisa boa nós temos e que deixamos passar sem percebermos. E perdemos muito com isso. E eu vou mostrar para você, eu vou ensinar você como ativar esses seres magníficos, como colocar eles a seu favor. E você vai ver eles, não a olho nu, mas você vai perceber eles se movimentando e se movendo na sua direção. Hebreus capítulo 1, meu amigo. Hebreus capítulo 1, no verso 14, é bem explícito e é bem claro quando ele diz assim: não são, ele começa assim, não são todos eles espíritos ministradores. Preste muita atenção que o texto de Hebreus capítulo 1, verso 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha que coisa linda. Eles são espíritos ministradores, são anjos ministradores, foram enviados, estão em todo lugar, em toda a terra, para servir, realizar, projetar com você. Porque aqueles que vão herdar a salvação, nós que vamos herdar a salvação, quem vai herdar a salvação? Aqueles que aceitaram Cristo como Salvador e que tem uma vida separada para o serviço de Deus. Esses anjos estão aí o tempo todo, fazendo exatamente isso, servindo. Ministrador é o ato de ministrar. Aí entra a parte mais gostosa, a parte mais excelente, que você diz: como que eu ativo, pastor? Como eu consigo mover esses anjos? Como que eu posso colocá-los se movendo na direção daquilo que eu quero, que eu preciso, que eu sonho, que eu desejo? E aí eu vou te dar um segredinho aqui bacana. Poucas pessoas vão falar isso para você. E se você atentar para isso,
você vai conseguir coisas extraordinárias. Mas como coisa extraordinária? Sim, coisas extraordinárias porque isso vai ocorrer. Isso virá até você, sabe? Você vai perceber que realmente, realmente quando você usa essa parte maravilhosa que é o sonho, primeiro o pensamento, o sonho, a fala, e você se move nessa direção, você vai nessa direção. Você tem uma direção certa para ir. E aí começa a acontecer o grande milagre. Mas preste muita atenção que tem algo poderoso, poderosíssimo, para você vivenciar isso. Eu consegui ganhar um presente inesperado e que tem enchido a minha vida de orgulho e de felicidade. Não é nem pelo presente em si. Eles acabaram trazendo para mim uma loja. Uma loja. E eu não percebi o que eu fiz para que essa loja viesse às minhas mãos. Mas depois eu comecei a analisar, orando, falando com Deus e avaliando, e procurando entender como é que ocorreu, como que aconteceu. É evidente que eu sou uma pessoa que ajuda muitas pessoas e eu amo fazer isso. Nós cuidamos de velhinhos, nós cuidamos de pessoas, nós ajudamos com cesta básica, enfim, nós atendemos a necessidade de todas as pessoas que chegam até a nós sem cobrar nada e nós vamos a elas, elas chegam até nós e o nosso trabalho é esse. E nós sabemos que para fazer isso, nós sabemos que tem anjos que nos cercam. Às vezes nós nem vemos, mas estão ali também nos ajudando nesse trabalho de ajudar o ser humano. Eles foram enviados para isso. Mas eu percebi que sempre eu passava num lugar, mas eu passava muito naquele lugar. E eu sempre falava, eu queria ter uma loja neste lugar. Eu queria ter uma loja nesse lugar. Seria muito bom que eu tivesse uma loja exatamente neste lugar. O ponto é exatamente esse. Mas não tem. Não tem vaga, não tem salão para alugar, não tem nada, enfim. E os dias, os meses foram passando e aquilo foi ficando forte dentro de mim. Eu passei com. Eu comecei a ir com mais frequência passar por aquele lugar. E é um lugar ruim de passar. É o pior lugar que tem de passar porque tem um trânsito muito forte, muitos carros, ônibus, enfim. Mas alguma coisa me impulsionava para passar sempre ali. Volta e meia eu estava passando pelo mesmo lugar e eu olhava ali, porque às vezes parava no trânsito e falava, era muito bom se eu tivesse uma loja ali. E aquilo começou a queimar dentro do coração. Aquilo começou a arder dentro do coração. Até o ponto em que eu comecei a ter a visão de uma loja ali. Eu comecei a ver a loja ali. Era como se fosse o caminho do trabalho agora. Isso foi ficando forte. Só que, financeiramente, a gente não tinha condição, não tem condição de fazer isso. Não tem mesmo, não tem mesmo. E foi incrível. Quando nós passamos um dia, uma igreja que estava lá, tinha uma igreja no local. E a igreja tinha ido embora, o pessoal mudou, os membros foram para cada um para o seu lugar. Mas tinha uma placa de aluga-se. E eu lembro que eu e minha filha entramos e vemos o prédio. Eu disse aqui, seria top, seria ótimo. Nós fomos ver sem dinheiro. Ela disse, pai, mas como é que nós abrimos uma loja aqui? A gente não tem dinheiro para abrir. Mas o desejo de abrir a loja, a frequência de abrir a loja, aquela coisa lá dentro. Por isso que Jesus disse que quando você orar, você ora com fé, não duvidando em seu coração, mas crê que se fará o que se diz. Está lá em Marcos capítulo 11, verso 24, 23, por ali. Mas quando você estiver orando, né, você peça sem duvidar. Sem duvidar. E não havia dúvida no meu coração que aquilo poderia ocorrer. Havia uma certeza tão grande
de conseguir algo sem dinheiro. E isso para mim seria uma glória. Seria uma glória. Seria um manifestar de Deus mais forte na minha vida, mais evidente. Então, falando com meu filho, ele disse: pai, eu tenho isso e isso e isso, está numa loja minha, você pode ir lá buscar e pode usar, fique à vontade. Ele me deu a loja praticamente montada. Meu filho me deu isso. Ele nem sabe disso, mas ele me deu a loja praticamente montada. A gente sem dinheiro, sem condição, a gente montou essa loja. Está prestes a ser inaugurada. E a gente sabe que é um sucesso. Agora, como nós ativamos esses anjos? Mas não foi só isso. A fachada da loja também, eu recebi ela quase que de presente. Ela veio parar nas minhas mãos. O orçamento que eu fiz da fachada, o cara cobrou R$7.500 para fazer a fachada. Nós conseguimos fazer a fachada por R$3.000. E é incrível. O piso, que era horrível, horroroso. Eu comprei um piso, eu paguei R$600 no piso. E um irmão da igreja me deu um dia de trabalho. Ele falou: eu vou trabalhar para você, eu não quero um tostão. E assentamos o piso num dia. Eu ganhei o piso. É incrível, as coisas vieram assim, sabe? As coisas vieram de graça. E é maravilhoso. Você fala: como isso acontece? Isso acontece porque quando você... Preste muita atenção nisso. Quando você está naquela certeza de crer, pedir e não duvidar. Crer, pedir e não duvidar. Mas crer que se fará o que você pediu, crer que se fará o que se diz, crer que se fará o que você ordenou. Entra o chamado ativação dos anjos. Eles são ativados. O que ativa os anjos? A frequência de convicção do teu coração. Não é tão simples falar e acontecer. Não é tão simples pensar e acontecer. Não é tão simples sonhar e acontecer. Para que você consiga ativar os espíritos ministradores, você consiga ativar os anjos poderosos, você precisa entrar no pensamento de Deus, a mente de Cristo. E o que é a mente de Deus, a mente de Cristo? É uma mente de criar, de fazer vir a existir aquilo que não existe. Quando você tem essa mente voltada para criar o que não está lá, fazer vir aquilo que não existe, então você ativa esses seres magníficos criados por Deus. Eles foram criados para isso. Os anjos foram criados para isso. E esses espíritos ministradores, eles têm um poder incrível. É incrível a participação desses anjos. Eles trazem mesmo, eles se movimentam e rasgam os céus de um lado para o outro. Eles atravessam o universo de um lado para o outro, para cima, para baixo. E eles fazem isso com prazer. Eles fazem isso louvando a Deus. Eles fazem isso glorificando a Deus. E eles começam a trazer e pôr nas suas mãos. E fica olhando a sua expectativa. Ele fica te avaliando. Qual é o seu próximo passo? Qual é a sua próxima vibração? Como é que está o teu coração aquecido com a fé? E conforme você vai sendo aquecido pela fé, ele se movimenta com mais rapidez e com mais precisão. E de repente, vem coisas na tua mão que você não esperava. Aí você fala: por que eu não esperava? Você não esperava, mas você estava em frequência com aquilo. E aquilo é exatamente a ativação de anjos. Você ativou um anjo. Ah, pastor, você ativou anjos ministradores na área financeira, sim. Mas tem anjos ministradores na área da saúde, do consolo, do louvor, da adoração. E em outra oportunidade eu vou estar falando mais sobre a ativação desses anjos, que muitos falam que é destravando os anjos para trabalhar com você. É magnífico, é bíblico.
Você fala, mas a Bíblia diz que não é para adorar anjo. Não, não é para adorar anjo. Não é para orar os anjos, não é para orar os anjos. Você ora a Deus em nome de Jesus Cristo. Você ora a Cristo em nome dele. A nenhum momento eu disse para você que você deva se prostrar e adorar os anjos ou invocá-los. Mas que a sua vibração de fé no nome de Jesus, o seu desejo, o seu interesse, o seu sonho, a sua vontade, o seu coração queimando dentro daquilo que você quer, você ativa-os. Eles se tornam seres que estão o tempo todo ao seu redor, junto com você, guardando, protegendo, abençoando e fazendo vir coisas magníficas nas suas mãos. Amém, meu caro, meu amigo? Talvez você que está com a vida aí travada, tentando conseguir algo. Atente para destravar os anjos de Deus, os anjos ministradores. Coloca o teu coração, a tua mente na frequência certa. Qual é a frequência certa? A frequência de Deus. Na frequência de Deus não há dúvida. Na frequência de Deus só existe certeza e convicção. E quando você coloca isso no teu coração, demora um tempo, mas ela chega. Eu fiquei mais ou menos, acho que uns 6 meses ativando isso, sem saber. E hoje eu estou colhendo um fruto magnífico disso. Tem outras coisas que têm acontecido ultimamente no nosso ministério, que mais para frente estarei gravando outros áudios aqui, mostrando para você, talvez futuramente trazer até testemunho de pessoas que têm sido impactadas com esse ministério. O Ministério dos Anjos. Ah, tem um Ministério dos Anjos? Tem um Ministério dos Anjos. Você vai procurar isso na Bíblia o tempo todo. Tem uma parte aqui também que eu gosto, muito em Hebreus, que é o verso 7 do capítulo 1. E quanto aos anjos diz, quem de seus anjos faz vento, que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. O próprio texto diz que ele faz dos seus anjos, o próprio Deus faz dos seus anjos ventos, que assopra em todas as direções. E dos ministros, labaredas de fogo. Ah, mas quem são os ministros? Eu acabei de ler para você, os ministros. Ah, eu pensei que o ministro era o pastor, eu pensei... Não, não é sobre isso que nós estamos falando falando de anjos ministradores. Você vê que o texto, ele coincide igual. E quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, labareda de fogo. Ele está falando dessa qualidade de anjo, tá bom, meu querido? Ative-os. Coloca um na sua vida e Deus vai te abençoar. Dê um like para nós aí, meu amigo. Nos ajude a atingir 1000 inscritos neste canal. Compartilhe com os amigos e deixa Deus trabalhar na sua vida. Abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom, querido? Um abraço. Fique na presença de Deus e ative os anjos em nome de Jesus.